deixar a oferta final, tá? Aproveitar que eu tô aqui, senão eu vou falar uma coisa, vou parar para fazer a oferta, vou voltar, então queria continuar com você, né? Hoje, na semana passada, a gente falou, sabe que interessante, estava lá falando com o Isaac hoje na ministração. Como vocês já sabem, eu fiz o curso 2018, passei por esse curso e até vinha propenso a pregar novamente, que eu preguei na semana passada. Falei sobre fugiu a palavra agora. Deus geracional, né? Eu falei sobre um Deus geracional, um Deus que trabalha em gerações. E estávamos lá vendo aqueles homens ali e tinham 98 homens ali, né? E a gente foi lá fora olhar os homens ali, o pessoal foi orar. E eu falei pro Isaac, olha o tanto de gente que tem. Tinha adolescente, tinha jovem de 18 anos, tinha homem de 75 anos fazendo. Tinha de tudo que você imaginar, tinha. Tinha gente tatuada, tinha jovem que parecia rapper, tinha gente séria. E eu falo assim, cara, não adianta a gente fugir desse lugar, porque nós precisamos entrar nesse lugar. Todo homem, todos nós precisamos entender que nós precisamos passar por um tempo em que o Senhor vai moer nosso coração, em que o Senhor vai tirar todas as mazelas da nossa vida para que a gente possa fluir. E é engraçado porque lá, quando você começa o curso, né, esse ambiente para mim é um ambiente que eu estou até um pouco acostumado, de certa forma. Mas quando você vai lá, você vê homens que estão lá fechados, e estão lá quietos, e de repente, né, vai vendo as aulas, vai passando os dias, e daqui a pouco você vê um cara lá com a cara no chão chorando, você vê lá um jovem chorando, você vê lá um senhor lá já com a vida, já passou, lá e bradando no chão, clamando ao Senhor. Por quê? Porque todos nós precisamos passar por um lugar da cura. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho insistido muito sobre gerações aqui. Sabe, não adianta para nós, não adianta a gente tentar viver uma vida cristã, de certa forma, num lugar medíocre, num lugar que talvez nossas batalhas, a gente entende que a gente pode ter batalhas, mas sabe, eu não posso te encontrar toda semana, conversar com você e a sua vida se resumir a batalhas, sabe? A sua vida se resumir a lutas que você nunca vence. Porque se eu estou andando no Evangelho, se eu ando com Cristo, se eu entrei nesse lugar, eu não posso andar vivendo coisas antigas, eu preciso andar de fé em fé, de glória em glória. Problemas vão surgir, sempre vão surgir. Eu, inclusive, hoje lá tivemos um tempo de conversarmos com os pastores e toda a administração que tem, eu levo algo para o altar. Toda vez que eu vou ser ministrado, eu levo algo para o altar, porque sempre tem alguma coisa. João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Quem é o pai da mentira? Satanás. E ele fala assim, ó, se você falar que não tem pecado, você é mentiroso. E o amor do pai não está em você. Então não tem como dizer, Rafa, que eu não tenho problema, que eu não tenho pecado. Ah, mas tu é pastor? Meu irmão, eu sou pastor e sou homem como qualquer um aqui dentro. E todos nós, frequentemente, precisamos nos colocar nesse lugar de reconhecimento. Porque, sabe, eu quero te desafiar uma coisa. Não adianta, a vida com Cristo, ela pode ter dificuldades, mas ela não é só vale, sabe? Não é só tribulação, ela também tem montes. Ela também tem tempos de alegria, tempos de festa, tempos de celebração, tempos em que você se celebra. Mas o que nos pega muitas vezes é que nós entramos num ritmo religioso. A gente cantou uma canção aqui que eu nem estava pensando, vou pregar sobre Jó hoje. Eu não ia pregar sobre Jó hoje, mas eu vim pensando em Jó e eu cheguei aqui e vou falar sobre Jó. E a canção fala o quê? Que a nossa vida, nosso trabalho, ela não compram a Deus. Só que nós aprendemos achando que dar uma oferta para o Senhor, frequentar um culto, isso compra a Deus. A gente acha que o nosso serviço compra a Deus. A gente acha que estarmos aqui compra a Deus, mas não é sobre isso. Sabe, não é sobre você estar num ambiente que você vem somente com o corpo, mas a mente está longe. Ou você vem com o corpo para poder cumprir um protocolo. Ou muitas pessoas ficam se sabotando, dizendo que amam a Jesus, mas ao mesmo tempo inventam 1000 desculpas não estar aqui nessa noite. Qualquer coisa tira elas do foco. Então,
não adianta a gente viver uma vida religiosa em que nós não entramos para desfrutar daquilo que Deus tem. Mas o mais importante, eu quero frisar isso aqui para nós, como homens que estamos aqui, jovens, meu pai é o mais velho aqui, mas como jovens, como uma geração, eu de fato queria, hoje, orando em casa à tarde, eu pedi ao Senhor que todos viessem hoje, porque a palavra da semana passada e dessa de hoje, que eu iria repetir talvez, vindo dessa incógnita se repetir ou não, é para fazer com que as pessoas entendam que não tem a ver só sobre nós. A primeira coisa que você tem que entender é que é a sua vida individual, é a sua salvação. O que está valendo hoje na sua vida é a sua salvação, sim ou não? O que conta hoje é se você ser salvo. Então, entrar pela porta do reino. Eu falei aqui do batismo. Hoje, estávamos lá. Por que eu falei do batismo hoje? Porque lá no retiro, pasmem vocês, depois de 10 aulas, ainda tinham homens lá dentro que não tinham ainda se batizado. E nós tivemos o tempo do batismo. Pessoas que não tinham ainda, depois de aulas intensas. O pastor fez um apelo, vieram alguns homens na frente. E se batizaram hoje de manhã, naquela piscina. Foi coisa mais linda, né? Foi coisa mais linda, uma choradeira, os caras chorando, cara. Mano, eu só tô estando lá, sabe? Não tem explicação. É velho, é jovem, é criança. Se batizou um menino lá de 8 anos de idade. Se batizou um pai com o menino e o padrasto junto. Gente chorando. Cara, não tem como explicar para você. Porque eu quero dizer que a vida cristã é muito mais que isso aqui. Você pode pensar, só isso aqui para a sua vida cristã? Você pode olhar para isso aqui, é só isso? Não, é muito mais que isso aqui. Isso aqui é só o resultado do que a gente presta ao Senhor semanalmente. A igreja se reúne como resultado do que a gente faz durante a semana. Ah, o culto está chato. Se você não cultua a semana toda, vai estar chato mesmo para você. Porque o que nós trazemos para esse lugar é o resultado. Então, a nossa vida cristã, ela é muito mais profunda. E eu quero dizer, então é sobre salvação. É sobre uma vida aos pés de Jesus. É sobre a sua vida. Mas não é só sobre a sua vida. E aí a gente vai entrar num lugar chamado paternidade ou geracional. Porque hoje não é mais só sobre a minha vida. Não é só sobre eu ser salvo. Mas é a minha casa também. Não é só sobre eu receber, mas é eu transmitir vida para aqueles que estão perto de mim. Não é só sobre eu ser salvo, mas eu renunciar a minha vida para que outros possam viver. Tem uma pregação do Juliano Song que fala sobre isso. Para que muitos possam viver, é necessário morrer. Eu estava nessa escola, como eu falei, fui no começo para fazer com eles. E eu paguei para fazer. Investi. Podia falar assim, não vou fazer. R$1.000 é caro para fazer uma coisa que eu já fiz. Mas é sobre mim? Não. É sobre os próximos. Então eu pago R$1.000 para fazer. Eu podia estar em casa com a minha família fim de semana. O dia das crianças passou, não estava em casa. Tive que ir para o retiro. Porque é sobre mim? Não. É sobre as gerações que estão vindo. Então, eu queria que você lesse comigo. Hoje o pastor Cássio pregou sobre Jó. Eu não vou pregar 70% do que ele pregou aqui. Eu vou só dar uma explanada. Eu não vou conseguir pregar como ele pregou. Eu já preguei esse texto aqui. Algumas coisas eu já tinha tido um entendimento. Eu quero correr com você bem rapidamente aqui sobre isso. Vamos ler lá, Jó capítulo 1. Abra comigo Jó, capítulo 1. Eu vou ser bem simplista na minha pregação nessa noite, não vou me alongar. Mas diz assim, ó. Vamos ler lá, Jó capítulo 1, vamos ler naquela, tá melhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Preste atenção, ele era um homem temente a Deus, que evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam
as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Olha só. Acaso tu mesmo, Deus, não pus... Jó era um homem justo. Aqui, Satanás está dizendo para ele assim, ó. Para Deus. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele e da casa dele e de tudo que ele possui? Olha, presta atenção. O diabo está falando com Jó, com o Senhor, e dizendo para Deus assim, ó. Por acaso... Tu és um Deus que não colocou uma proteção sobre Jó por ele ser um homem justo e íntegro? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto. Quando os sabeus os atacaram, os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ainda lhe estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse, os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os seus filhos e suas filhas estavam em um banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem culpou Deus de coisa alguma. Aqui é interessante uma coisa em Jó. O texto fala que Jó era um homem íntegro, sim ou não? Que Jó era um homem justo, no versículo 1. Jó era um homem perante o Senhor. O próprio Deus vai falar com Satanás e diz assim, tu olhasse Jó e viste como ele é um homem íntegro e um homem puro. Tu olhou para ele e viu como ele é um cara, um homem aparentemente fiel, que não peca. Ele fala, vi. Então, e aí ele vai conversar com Deus e dizer assim, tá, já que você fala que ele é um homem tão íntegro, então toca nas coisas dele para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Tem uma coisa interessante aqui, é que os filhos de Jó, o texto vai dizer que eles constantemente davam festas. E Jó fazia um sacrifício em favor deles. Porque se porventura eles tivessem pecado contra o Senhor, eles já estavam purificados pelo Pai, porque o Pai pegou uma ovelha e sacrificou em favor deles. Porque a função sacerdotal, a função do homem na casa, a nossa função todo homem tem uma função sacerdotal. Quem responde pela família,
quem conduz a família, quem dá direção para os filhos é o pai. A gente é perfeito? Não é perfeito. Mas a função de dar direção para a família, para os filhos, de conduzir, de aconselhar, de apontar um lugar, de dar suprimento financeiro, de prover sobre o lar, de ter uma casa, de ter as condições financeiras, mas principalmente a vida espiritual. Quem tem a obrigação e quem tem a responsabilidade é o pai. Então esse homem, um homem sábio, antes que o filho pecasse, ele oferecia um sacrifício. Só que até essa parte da história, eu particularmente há um tempo atrás aprendi sobre isso. Até essa parte eu aprendi. Eu não lembro qual foi o pastor que pregou sobre essa parte dos filhos. Mas você percebe que os filhos de Jó, eles andavam longe de Deus, que constantemente eles faziam festas e o pai não era convidado, que constantemente eles faziam festas na sua casa, davam banquetes, chamavam os irmãos para participar da festa. E aqui um adendo do pastor Casas, né, para a gente conjecturar, imaginar, era uma festa. Então possivelmente tinha muita coisa errada na festa. Tinha vinho, porque se o pai levava um sacrifício, porque os filhos podiam pecar contra Deus, o pai sabia que festa que era, sim ou não? Então assim, já que eles vão fazer uma festa, antes que Deus os culpe, ou eles caem em pecado, eu vou lá apresentar uma oferta para que eles não morram. Então perceba, um homem justo e íntegro, que tinha filhos que estavam dando festas e que o pai não era convidado. E eram festas tão difíceis que o pai era preciso que o pai oferecesse um sacrifício para que os filhos talvez não caíssem no pecado. Isso aconteceu várias vezes. Mas chega uma hora que o Senhor fala assim, quando o diabo vem falar sobre Jó, o próprio Deus fala assim, você viu, Jó? Uma coisa interessante que você precisa saber, o diabo ele não é onipresente. O único onipresente é Deus. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não. Ele pode estar em vários lugares, mas não de uma vez só. Ele tem poder para se movimentar, mas ele não é onipresente como o próprio Deus. Então ele estava vindo de algum lugar de rodear a terra. Ou seja, ele veio, ele não ficou lá, ele teve que se movimentar. Os anjos vieram para falar com o Senhor e o diabo veio junto. E aí ele falou assim, não, então é o seguinte, ele é tão fiel assim, então toca naquilo que ele tem. Toca no dinheiro, toca nos bens, toca na casa, porque era só isso. E vamos ver se ele vai continuar te adorando. E aí Deus falou assim, não, então é o seguinte, pode tocar, só não toca nele. Toca nas coisas dele, mas não toca nele. E tem uma sequência interessante na história. Tem que tirar o eco desse microfone. Tem que tirar o eco. E aí tem uma sequência interessante na história. É que quando você vai observar aonde o diabo vai tocar na vida de Jó, o diabo começa a tocar em coisas. E o diabo toca numa parte interessante, que ele toca nas ovelhas de Jó. Antes de o diabo tocar nos filhos, o diabo tocou nas ovelhas. Porque a ovelha era o que Jó apresentava em favor dos filhos. Então, quando
começa a vir os relatos para Jó das suas perdas. A primeira coisa que o diabo fez foi tirar o lugar ou o recurso que Jó tinha de prover o perdão para os filhos. E Jó, lógico que ali a história vai contando que era uma sequência, mas talvez quando Jó começou a ouvir sobre o que estava acontecendo, talvez Jó pensou, eu vou sacrificar. Mas antes que Jó pensasse em sacrificar, as ovelhas que ele usaria como sacrifício foram mortas. Jó ficou sem nenhuma ferramenta, ficou sem nenhuma saída para salvar os filhos. Na sequência do versículo, no capítulo 2, você vai perceber que os filhos morreram, todos os filhos morreram, porque aparentemente os filhos andavam em iniquidade. Aparentemente, os filhos, a Bíblia não fala que os filhos de Jó eram justos. A Bíblia fala que os filhos de Jó eram homens, ou as filhas, que festejavam sem o pai, que davam festa sem o pai, que andavam longe do caminho do Senhor. Aí no capítulo 2, diz assim, vamos lá, capítulo 2. Em outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui, nessa parte, mais uma coisa acontece. Agora, não é só mais os filhos que andavam longe do caminho do Senhor. Agora, aqui nessa história, é a esposa. Porque uma esposa que deveria seguir a direção do marido, uma esposa que deveria reconhecer quem era o Deus de Jó, fala para Jó, Jó, deu tudo errado. Tu é um louco, cara. Tu ainda consegue servir a Deus. A esposa falou isso, mano. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E é interessante porque um homem justo e íntegro, mas que não tinha os filhos e não tinha a esposa perto dele. Um homem que era justo, que oferecia sacrifício pelos filhos, mas não tinha quem perto dele. A família não estava com ele. Deus o via como justo, mas os filhos estavam perdidos. A esposa, uma louca, como ele chamou. Você está louca? Vou amaldiçoar o meu Senhor? Porque na mente dela, o Senhor tirou tudo que eles tinham. Tirou os bens, tirou os filhos, porque a cabeça dela estava onde? Nas coisas da terra. E ela falou assim, ó, a gente já perdeu tudo, então amaldiçoa Deus e morre, por quê? E ainda mandou matar o Deus. Além de amaldiçoar Deus, falou assim, ó, já que tu é um cara fracassado, que não tem nada para oferecer, então amaldiçoa Deus e morre junto. Vê que esposa abençoada. Vê que mulher. Como é que um cara desse teve filho com uma mulher dessa? Uma mulher dessa, né? Como é que uma mulher dessa gerou 10 filhos ainda para um cara desse? Porque Jó temia o Senhor. Porque Jó amava ao Senhor ao ponto de estar com essa esposa. E ainda assim, Jó não amaldiçoou a minha esposa.
quando perde os bens, quando perde os filhos. No final do capítulo fala, ainda assim Jó não blasfemou contra o Senhor. Ainda assim Jó não falou mal de Deus. E essa parte que o pastor explicou, eu não tinha esse entendimento, mas Jó foi ferido com uma lepra. E lepra realmente no Antigo Testamento, a lepra ela tinha a ver com pecado, iniquidade. Então quando você vai observar nos capítulos sequentes, que aqui é longe, não vou me alongar nesse texto hoje, estou acabando já. Você vê que Jó foi acusado de estar em pecado. O texto é bem claro que Jó era um homem íntegro e era reto. Mas Jó ainda foi acusado de iniquidade, porque a lepra representava iniquidade e pecado. Só que ele não era um cara iníquo. Só que Jó era um homem que talvez, no relato histórico, era um homem religioso. Porque Jó era um homem bom e íntegro. Mas como que um homem bom e íntegro não tem a sua família? Como que um homem bom e íntegro não tem a sua esposa perto dele? Como que um homem que é honesto, trabalhador, teme a Deus, a esposa não acompanha o que ele faz e os filhos não acompanham ele? E aí eu vou dar um salto aqui na história para não se alongar. No final, depois que Jó passa por toda aquela aflição, Jó passa por todos os momentos difíceis, Deus responde para Jó lá no capítulo 38, se não me engano. Jó vai responder ao Senhor. E Jó só menciona, Senhor, e Deus começa a falar com Jó sobre onde é que você estava, Jó, quando eu criei os mares, quando eu fiz os fundamentos. Onde você estava para me questionar. E Jó começa a ficar em silêncio. Senhor, eu não vou questionar, eu vou ficar em silêncio. Eu não vou falar nada contigo porque eu sou um homem que não tem entendimento. Meu coração não é sábio. Ele fala assim, ó, lá no 42. Então Jó respondeu ao Senhor. Capítulo 42. Capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Volta ali. Certo é, Jó está dizendo, que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu dissestes: agora escute e eu falarei, eu farei perguntas a você e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. 6. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó está dizendo o seguinte: a minha vida, Senhor, foi uma vida de religiosidade. Porque eu não conhecia o Senhor da forma como deveria ser conhecido. Porque, de fato, eu perdi a minha casa. De fato, eu perdi meus filhos, perdi meu gado, perdi todas as coisas. Porque eu te conhecia apenas de ouvir falar. Sabe a história do jovem rico? Senhor, o que eu faço para ser salvo? Para ter vida eterna? Eu dou o dízimo, eu faço isso. Sou um cara perfeito, Senhor. Eu sou um cara top. Tudo que o Senhor mandar, eu faço. Tudo que a lei manda fazer, eu faço. Aí Jesus olha para ele e fala assim, estou saindo do texto, tá? Estou em outro texto, lá em João. Então ele fala assim para o jovem rico: se você é tão bom no que você faz, vende o que você tem e me segue. Porque o que você faz como uma obra. Mas se você vender tudo que você tem e der aos pobres e me seguir, vai ser igual o Jó. Antes você me servia, de ouvir falar. Mas se você quer ter uma vida de intimidade comigo, jovem rico, então deixa tudo para trás e me segue para você me conhecer. Sabe o que ele respondeu? Ele foi embora, ele não quis. Porque o religioso ou a religiosidade, ela é confrontada quando a gente acha que pode agradar a Deus com a nossa justiça própria, com o nosso trabalho excessivo. E não tem a ver com o nosso trabalho. Tem a ver com uma vida rendida aos pés de Jesus.
Jó perdeu seus filhos, perdeu a esposa. No Salmo 128, se não me engano, 27, eu acho. Salmo 127. Estou acabando, de verdade. Vai dizer assim. Olha só. Se o Senhor não edificar a casa, tá lá. Se o Senhor não for construtor da casa, se Deus não for a base da nossa casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigilância da sentinela. Inútil será para vocês, para nós, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Vai ser inútil fazer isso, se Deus não for o fundamento. Pois Ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Na semana passada, quem estava aqui ouviu eu pregar sobre geracional. Eu não vou aqui voltar ao assunto, mas a gente falou sobre geracional, lembra? Nós falamos sobre a geração de Sete, a geração de Caim e de Abel. Caim matou Abel. A geração de Caim, ela foi extinta. A geração de Caim, Gênesis, quando você vai ler Gênesis capítulo 4, a geração de Caim, ela some. Deus agora traz à luz a geração de Abel. Mas Abel não foi morto por Caim? Sim, mas Deus fez com que Adão e Eva tivessem outro filho chamado Sete. E Sete gerou um filho chamado Enos. Quando Eva estava grávida, ela disse assim, ó, Deus me concedeu um outro filho no lugar de Abel. E a geração que veio de Sete, do filho que nasceu de Eva, veio Enos, foi a geração que deu toda a genealogia de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó e até os nossos dias. O que aconteceu ali? A geração que falhou, a geração que pecou, a geração que não se arrependeu, ela foi extinta. Aquela geração, a geração dos filhos de Adão e Eva, de Caim, Lameque e outros parentes, eles tinham um coração que não se arrependia. Eles tinham um coração que não pedia perdão. Eles tinham um coração que não reconhecia os seus pecados. Essa geração morreu. Essa geração, ela não foi escrita na Bíblia. Quando nós lemos sobre Jó com os filhos, nós lemos que os filhos são herança do... Então, é interessante porque a herança não é nossa. A herança é de quem? Então os filhos que nós temos são de quem? Porque nós vamos morrer, sim ou não? Quem vai ficar depois que tu morrer? Pedro. Quando o Pedro ficar, vai ficar para quem o Pedro? De quem que é a herança? Porque o dono do Pedro, o pai morreu. E agora o Pedro passa a ser uma descendência que veio do Gede. E quem é que vai levar a geração para frente do Gede? O Senhor vai levar. Mas se o Gede for negligente com o Pietro, o Senhor vai dar conta da geração do Gede. E se o Pietro não permanecer, não for educado nos caminhos do Senhor, a geração do Gede se perde. Por isso que Deus permitiu que os filhos de Jó morressem. Porque a geração de Jó estava perdida. Você que acompanhou na semana passada que eu preguei, vai saber o que eu estou dizendo aqui. A geração de Caim sumiu. Porque foi a geração que matou. Caim matou Abel. O coração do pai de Caim, de Adão e Eva, era um coração que não se arrependia, não pedia perdão. Quando Caim vai matar Abel, Deus fala com ele, Caim, teu coração está inclinado a matar o teu irmão, cara. Vigia. O que ele faz? Ele mata o irmão. Daquela geração de Caim que mata Abel, veio uma pessoa chamada Lameque, que é um tio lá, talvez distante, para frente. O que acontece com Lameque?
Lameque mata 2 pessoas. Ou seja, uma geração de pessoas homicidas que não pediam perdão, que não se arrependiam. Sabe o que Deus fez? Extinguiu a geração deles. Aqui com Jó, o pai era íntegro, o pai era bom, mas os filhos andavam longe do caminho do Senhor. Sabe o que Deus faz com Jó? No final do capítulo, diz assim, no capítulo 42, versículo 7. Quando Jó, aqui, bota um pouquinho ali, amor. Quando Jó, agora aqui, se arrepende dos seus pecados, fala assim, olha, Senhor, eu achava que eu te conhecia. Eu achava que eu era um cara inteligente, mas eu não sou. Eu não te conhecia, eu era um religioso, mas agora, Senhor, eu vou te fazer perguntas. Eu vou ouvir, olha só ali no versículo 4. Ouve-me, e eu falarei, te perguntareis, e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ela está dizendo assim, ó, a minha vida era outra, eu achava que eu te conhecia, mas eu não te conhecia, Senhor. Mas agora eu te conheço. E aí no versículo 7, sei lá, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temã, estou indignado com vocês e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Desculpa, pode continuar. No 10, diz assim, no 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe a restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido celebraram com ele um banquete. Eles expressaram condolências e o consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Este teve agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda, Aquésia, a terceira, Querem Rapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 40 anos, viu seus filhos, olha só. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu os seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. A primeira geração de Jó, todos morreram. Mas a segunda geração de Jó, agora, a partir do tempo que ele se arrependeu, os seus filhos, Deus prosperou. Os filhos foram abençoados. E Deus abençoou até a 4ª geração. O que eu falei aqui no começo não é sobre nós. São sobre nós e a próxima geração. O que nós vamos fazer com nossos filhos? Aonde nós vamos colocar? O que nós vamos fazer com os nossos filhos? O que nós vamos deixar como legado para essa cidade? O que nós, como igreja, vamos semear na vida das pessoas? O que nós vamos entregar para essa cidade quando a gente morrer? A nossa geração, nossos filhos, que são herança do Senhor, como nós vamos entregar para o Senhor nossos filhos? Desviados, perdidos? Ou vamos entregar para o Senhor filhos curados, restaurados, filhos que amam a Jesus, filhos que vão dar uma continuidade no trabalho? Estava ouvindo o pastor Carlos pregar. Ele contava sobre os seus irmãos, quantos irmãos que ele tinha? 7 irmãos, né? Se não me engano, 7 irmãos. Dos 7 irmãos, o pai dele teve 10 filhos. Perdão, 10. Isso, né? 10 filhos. 10 filhos, ele falou, lembrei. Depois falou dos 14. Dos 10 filhos, só um permaneceu no caminho do pastorado, que foi ele. O pai teve 10 filhos. Só o pastor Casas permaneceu no pastorado. Ele contava da herança. Ele contava da sua experiência de vida. O pastor Casas passou uma história difícil. E que chegou um momento da sua vida em que ele quase desistiu. Que ele quase parou de caminhar.
Mas aí ele entrou no lugar da cura. Permitiu que o Senhor curasse seu coração. E para quem estava lá, ouviu a história do pastor Casas, ouviu a história do Guilherme Casas, do filho. Para quem estava na aula inaugural, ouviu a história da pastora Alessandra. Hoje nós olhamos eles, pessoas que cresceram, tem uma igreja grande, mas passaram por lutas, mas decidiram o quê? Ser curados. Hoje ele contava pra gente: meu pai teve 10, só eu permaneci como pastor. Hoje eu tive 3 filhos. Os 3 estão na igreja. Os 3 são pastores. O que ele está dizendo aqui para nós? Que a herança dele foi remida. Que os irmãos, eles se perderam, só ele permaneceu. Mas agora ele falou assim: eu vou entregar para Deus a minha herança diferente. Hoje os 3 são pastores. Samuel não é pastor. Só o Gui é pastor e a Nicole. Samuel ainda está no processo. Mas a esposa do Samuel é missionária. Uma menina que tem 20 anos de idade. Já serviu em 20 países na missão. A esposa do Samuel está agora na Alemanha, servindo num bunker, os refugiados da guerra. Quer dizer, a esposa dele já está vivendo o evangelho. Então, os 3 filhos do pastor Casa, de 3 que ele teve, 3 estão servindo o reino. Então, quando ele morrer, ele vai entregar alguma coisa para o Senhor, sim ou não? O que nós vamos entregar para o Senhor? Sabe, muitas vezes a gente desanima de caminhar, né? De trabalhar nessa Rafa. A gente cansa, não cansa? E quando você está lá cansado, às vezes talvez triste ou com uma dor no corpo, você lembra: meus filhos precisam que eu trabalhe. Minha casa precisa que eu trabalhe. Você vai trabalhar. Eu preciso manter minha casa. Só que essa realidade física, ela também precisa ser espiritual. Você, quando pensar: eu estou desanimado de buscar o Senhor, cara, não é sobre mim. O meu filho precisa ver que eu também busco. O meu filho precisa ver eu levantar cedo. E eu falo aqui, irmãos, para vocês sem nenhum coração de hipocrisia. Porque eu não cobro de ninguém o que eu não faço. Eu sou meio relapso, né? Tem dias que eu faço, depende da minha rotina. Mas eu faço, irmãos. Porque tem dias que eu não quero vir orar, sabe? Eu estou cansado. Mas eu penso: não é sobre mim. São sobre as pessoas que precisam ser encorajadas para isso. Talvez eu não tivesse ânimo de ir para o curso. Não é sobre mim. São sobre as pessoas que precisam conhecer Jesus. Não é sobre a minha vida, mas sobre minhas filhas. Eu creio que elas vão ganhar as nações. Eu creio em muitas coisas que a nossa casa vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer. Mas eu preciso ter uma vida como Jó. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele vai te recompensar. Jó recebeu tudo em dobro. Mas a maior herança de Jó foi ver a 4ª geração dele chegar. Seus netos. Porque quem ficou com os bens de Jó? Os filhos ficaram. Mas qual foi o maior bem que Jó podia deixar para os filhos? Conhecer o Senhor. Porque não há dinheiro na terra que compense você. Você pode ter um filho, você pode ter milhões na sua conta. Se seu filho não conhecer Jesus, se seu filho for um cara de iniquidade, que anda na bagunça, nas festas, não adianta nada. Porque filhos são a herança de quem? Nós vamos ter que entregar para Deus nossos filhos. E quando eu falo filhos, eu falo não só filhos físicos, eu falo de filhos espirituais também. Nós temos chamado pessoas para o discipulado. Porque nós vamos ter que prestar conta. Toda semana eu ligo para as pessoas, fim de semana agora. Vem para a igreja, convido. Eu ligo por quê? Porque eu quero que eles venham. Mas eles não vieram, pastor, não importa, eu chamei, convidei, vem, irmão. Porque eles são minha responsabilidade. Eu penso em todo mundo que não está aqui, minha esposa, a mesma coisa. Quando não vem aqui agora, a gente chega em casa, a gente faz. Por que não vieram? O que aconteceu? Porque são nossa responsabilidade também. A gente vai prestar conta das pessoas. A Bíblia fala que os pastores, se não me engano está em Hebreus, estou enganado em Hebreus, mãe? Fala que nós vamos prestar conta das almas que nós cuidamos.
Porque são filhos, né? Não são nossos. Não, a gente não é o pastor, né? Nós somos aqueles que conduzem o rebanho de Jesus. Mas Deus confiou a quem isso? A nós. Como confiou para nós os filhos? Porque os filhos não são nossos. Deus só nos confiou os filhos. Eles são nossos? Não. Que poder você e eu temos de manter a vida dos filhos? Nenhum. Quem dá o respirar? O sarrafo tá aí para falar, né? Numa UTI, irmão, só quem pode tirar de lá é o Senhor. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter milhões na conta. Se Deus não tocar e não curar, não é verdade? Eu tive um amigo na pandemia, falou com dor no coração. Ele gastou 50 mil reais para dar para o filho um respirador. E o filho morreu. 50 mil reais. Mandou buscar um respirador e o filho morreu. Tinha condições financeiras, tinha. Mas não salvou o filho. Infelizmente, eu fico triste. Mas o dinheiro não salvou. Porque o que já falou ali? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos essa noite. Queria que você orasse ao Senhor nessa noite. Sabe, todos nós aqui, até aqueles que ainda não têm filhos, eu falei que na semana passada. Talvez você não tenha filhos ainda, mas você tem um ventre, a mulher tem um ventre, o homem tem um sêmen. Consequentemente, você tem uma geração em você. Consequentemente, você foi criado para gerar pessoas, gerar vida. Talvez alguns aqui já têm filhos. Talvez alguns aqui já têm responsabilidades. Talvez você possa pensar, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas Jó foi um homem negligente com a família. Quantos de nós somos negligentes? Quanto eu sou negligente com a minha família? Quantos de nós falhamos em instruir os filhos no caminho que devem andar? Quantos de nós tem falhado em dar direção para os filhos? Sabe, trazer filhos para a igreja, no meu caso, de qualquer outro aqui, a igreja não é responsável em cuidar dos filhos, porque a instrução vem da casa. É minha responsabilidade dar direção para os meus filhos. Porque nós vamos prestar conta. E eu creio que você como pai, você deseja que seu filho seja um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Você quer talvez que ela seja uma médica, uma advogada, uma engenheira, uma missionária, ou um missionário, um policial federal, alguma coisa assim. Talvez você queira que ele seja alguma coisa nesse sentido. Mas ele precisa ser alguém que teme ao Senhor. Porque se ele temer ao Senhor, tudo que ele fizer vai ser bem-aventurado. Se ele temer ao Senhor, tudo que ele colocar nas suas mãos será bem-aventurado. Por isso, nessa noite, ore ao Senhor, coloque o seu coração no Senhor, diga assim: Senhor, guarda a minha vida. Guarda, me dá sabedoria, me dá discernimento. Pai, eu quero ser um pai segundo o teu coração. Eu quero que a minha casa, a minha família seja bem-aventurada. Peça perdão, talvez você não conseguiu dar instrução para os seus filhos. Talvez você não conseguiu cuidar da forma correta. Talvez você falhou. Como todos falhamos. Mas tenha um coração como o de Jó. Deus é um Deus geracional. Deus está preparando a próxima geração. E nossos filhos fazem parte dela. O Senhor quer usá-los com poder. O Senhor quer preparar uma geração de homens que amam a Jesus, que amam a Deus, que buscam a sua face, que andam em integridade. Senhor, em nome de Jesus, clame aí nesse lugar. Vou te dar um minutinho para você orar ao Senhor aí, pedir perdão, clamar. Sim, Jesus.
Sim, Jesus. Se você não é pai, profetize sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre a sua futura esposa, sobre o seu futuro esposo, profetize. Jesus. Sim, Jesus. Jesus, nessa noite eu quero colocar os teus filhos nessa tua presença, essa casa, minha vida, nossas vidas aqui na tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor traga a clareza nessa hora sobre cada mente. Senhor, abre o nosso entendimento para colocar em ordem aquilo que está errado, Jesus. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que estamos fazendo que não tem te agradado. Aquilo que está desviando nossa casa, desviando nossos filhos. Abre nossos olhos para aquilo que tem roubado o nosso entendimento, que não tem edificado nossas famílias, esposas e filhos. Abre nossos olhos para que nós possamos ver as nossas práticas, se tem sido apenas atitudes religiosas ou tem sido atitudes de pessoas que te amam e estão dispostas a serem tocadas e curadas pelo Senhor, para que a sua vida seja uma expressão da glória do Cristo na terra. Abre nossos olhos para que nossa vida não seja uma mentira, Senhor. Não seja apenas um fake, uma imagem de uma família perfeita ou de um homem perfeito, mas que na verdade o coração é desviado, o coração é intocável, o coração é incurável. Desfaz as mentiras da nossa mente, que tem feito com que nós homens tenhamos, homens e mulheres, tenhamos fugido da tua presença, fugido do teu toque, fugido da tua cura, da tua restauração. Abre o nosso entendimento, Deus. Não permita que a gente viva, Pai amado, uma mentira religiosa de alguém que trabalha muito para o Senhor, mas de verdade não permite que o Senhor toque na sua vergonha. Não permita, Pai, que nossas famílias se percam, Deus, porque nós conduzimos a vida de forma religiosa. E nós não experimentamos uma profundidade do amor de Jesus. Toca agora os filhos, Pai, as filhas. Toca as casas dos teus filhos, ó Pai. Sopra com vento de cura e restauração. Sopra com vento, Pai, de renovo. Abre a mente dos pais, Pai, em nome de Jesus. Abre a mente, Pai, daqueles que vão ser pais, que vão ser mães, para entender a responsabilidade que é, Pai, carregar uma herança que te pertence, Senhor. Pai, abre nossos olhos para que a gente possa entender que não é só sobre esse nosso tempo, mas é o tempo que virá. E que possamos ser como Jó, vir até a 4ª geração ser abençoada e restaurada. Mas porque Jó foi curado, os filhos foram curados. Somente alguém que é curado pode curar. Que a nossa vida seja curada perante ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem uma história, livro de, acho que Isaías. Não me enganar aqui se eu falar errado, acho que é Isaías. Um homem que pediu para Deus mais 15 anos. Você lembra dessa história? E aí, o rei Ezequias, Isaías foi falar com ele. E sabe o que aconteceu com Ezequias? O profeta fala assim: olha, você fez uma coisa errada perante o Senhor, e a sentença é que o seu reino vai sofrer uma consequência aí, uns negócios ruins aí. Olha o que ele falou, de forma bem simples: ó, os seus filhos vão sofrer, a sua geração vai sofrer,
Aí ele pergunta assim: mas vai ser no meu tempo o sofrimento? Aí ele fala assim: não, vai ser no tempo futuro. Aí que ele fala: ah, então tá bom. Já que não é no meu tempo, que sofram os meus filhos. Olha que pai, irmão. O que importa é que a minha geração tá de bem. Se os filhos sofrerem depois, não seja assim, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Marcão, por gentileza.